E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem está chegando agora, essa é uma série de 4 vídeos que será feita pelos 4 integrantes, beleza? E basicamente vai ser um pouquinho da nossa história do Wario. Eu vou falar um pouquinho da minha e vai ser 4 vídeos, como eu falei no início. E vamos lá, quem sou eu? Eu sou o Lucas, tenho 19 anos. O pessoal sempre pergunta de que cidade a gente é. Nós é de Juiz de Fora, Minas Gerais, beleza? E vou falar um pouquinho de como que foi o canal. Então bora. Uma pergunta: qual foi o grau mais difícil que você aprendeu? Pra mim o grau mais difícil foi o suicida, galera. Eu demorei, foi acho que 2 dias treinando muito, a tarde toda. Treinei bastante e foi pra mim um dos graus mais difíceis que eu já aprendi, beleza? Vai estar passando até uns trechos aí do grau, beleza? Quantas bikes eu tive? Bom galera, eu tive, deixa eu ver certinho, eu tive uma bicicleta pequenininha, mas muito pequena. Vou estar passando a foto dela aí na tela. Hoje eu não tenho ela mais. Depois eu tive uma Caloi. Depois dessa Caloi eu tive uma Viking que passou pro meu irmão. Aí depois eu fui e tive a Gils, que é atualmente a que eu tenho hoje, que tá do jeito que eu sempre sonhei. E vai deixar a foto delas aí na tela para vocês poderem ver. E o que aconteceu? Essa Viking X ela quebrou o quadro com meu irmão. Aí meu irmão comprou outro quadro para ele, beleza? Mas isso eu vou deixar pro vídeo dele, provavelmente ele fala sobre esse trecho. Te desmereceram o canal? Já galera, já teve vários comentários aí. Quando o canal tinha os comentários, muitos desmereceram a gente, falou que a gente não ia conseguir às vezes, falaram que o nosso canal era lixo. E isso foi uma das motivações que fez com que a gente não desistisse. Conseguimos chegar nos 100 mil. Mas galera, todo mundo consegue chegar nessa marca. O foco principal é não desistir. Se você quer uma coisa, persista. Tem uma frase que eu sempre guardo pra mim e quero que vocês guardem pra vocês. Se eu posso, se eu quero, eu consigo. Então nunca desista dos seus sonhos, galera. Mesmo que seja uma coisa básica, não desista. Corra atrás, persista, que você consegue. Você tem capacidade para conseguir, beleza? O vídeo não vai ser muito longo, mas eu queria falar também: nunca desvalorize quem sempre esteve do seu lado, quem sempre te apoiou em tudo, beleza? Dê valor a essas pessoas também, que quando você estiver lá em cima você vai ver a diferença que vai fazer. Outra coisa, uma curiosidade minha, galera, também nunca desista, sempre corra atrás dos seus sonhos, sempre trabalhe, galera. Desde os meus 16 anos eu trabalho, mas isso é coisa pessoal, mas qualquer trabalho, não desvalorize nenhum trabalho, galera, nenhum mesmo, que se a pessoa tá no corre dela, tá fazendo bem, ela não tá passando por cima de ninguém, beleza? Tá apenas correndo atrás dos seus sonhos, dos seus progressos, das suas metas. Então não desvalorize ninguém. Um grau que você mais gosta de mandar, galera, eu acho um grau muito lindo, é o suicida. Eu falei que foi o grau mais difícil que eu aprendi, e o grau que eu mais gosto de mandar é o suicida. Nossa, eu viajo demais nesse grau, eu acho muito top. E também um outro grau que eu demorei para aprender foi raspar a mão. Tem até um vídeo aí no canal, vou deixar na descrição, que foi ralando a mão de Aro 29. Foi um dos vídeos mais difíceis que eu fiz no canal. E o vídeo mais recente também, que eu demorei, eu errei 3 vezes para conseguir concluir esse vídeo, foi 100 voltas no Zerém, galera. Foi 100 voltas. Eu caí 3 vezes para conseguir concluir esse vídeo. Os moleques tudo sofreram lá também no sol quente, mas deu certo. O vídeo tá aí no canal, se você quiser acessa ele aí, beleza? Vai estar na descrição também. E quais são as suas inspirações, galera? Eu vou citar só uma, que eu admiro muito esse cara, a maioria de vocês devem conhecer, é o Hugo Mil Grau. Assisto ele tem bastante tempo, me inspiro demais nele, ele é um cara muito humilde, beleza? Então se você tá vendo esse vídeo, Hugo, tamo junto. Obrigado, esse também é uma das minhas inspirações. Demorou muito pra você aprender grau, Lucas? Então, eu não vou falar que eu não sei, mas o que eu sei eu passo pra vocês, o jeito que eu aprendi, beleza? Eu aprendi numa bike pequenininha, galera. Eu vou ver se eu boto o vídeo também, se aparecer pra vocês. Foi uma bikezinha que no meu terreiro de casa mesmo, puxava ele sem pedala, sem freio, sem nada, e saía pedalando igual doido, e mandava o grauzinho murcho. E um dia, o dia que eu aprendi mesmo foi quando eu pulei pra Caloi. Eu consegui mais aprimorar o grau de bike. Então
Eu gosto muito, o grau de bike é muito bom. Também quero agradecer meu pai aí, que ele me ensinou isso, pra mim e pro meu irmão. Desde pequenininho, desde lá do que uns 6 anos, 5 anos de idade, já tava naquelas bikes de rodinha. E agradecer muito meu pai, que me inspirou demais. Gosto muito de bike até hoje. Muitos falam, ah, vai comprar moto, vai fazer 18, vai comprar sua moto, vai esquecer da bike. Não, galera, eu sou uma das poucas pessoas que não desisti da bike. Eu ainda gosto de vez em quando pegar minha bike, gravar até uns vídeos pro YouTube. Eu sei que o canal tá meio parado, mas esse vídeo vai ser um pouco mais curto. São 4 etapas desse vídeo, como eu falei no início. Mas é muito bom você pegar sua bike, sair de rolezinho aí com seus amigos e mandar aqueles grau-chave. É muito bom. E a maioria das pessoas que tem bike vai pular pra moto, vai querer dar grau na moto. Tem bike, vai pular pra moto, vai querer dar grau na moto. Claro, mas não tem um espaço, não tem um lugar apropriado para as pessoas poderem se divertir. Isso é como se fosse um esporte, só que muitos veem como perigo. E quem gosta, quem pratica, sabe que é uma diversão e é uma sensação muito boa, muito única. E é isso. Esse é um pouquinho da minha história. Esse é um pouquinho da minha história. Eu vou deixar o próximo vídeo agora, vai ser com um dos 4 integrantes. Não sei qual que vai ser o próximo. Então eu fiz o vídeo primeiro para ver se vai sair, se vai dar certo, se não vai dar bom. Se saiu é porque deu certo, beleza, galera? Então eu vou estar deixando o Instagram dos meninos aí na descrição do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Se vocês querem mais conteúdos assim, deixa bastante like, fechou? Então já